Mia Goth já interpretou dois personagens no mesmo filme, já foi paciente de um sanatório sinistro nos Alpes suíços e até mesmo já passou por um massacre no Texas. Eu assisti a todos os filmes da Mia Goth, dos mais populares até aqueles filmes que quase ninguém comenta. Mas será que valeu a pena? Depois de assistir toda a sua filmografia, uma coisa ficou clara pra mim. Ela não é uma atriz nada convencional. Diferente da maioria, ela não nasceu em Hollywood. Ela passou a sua infância entre Inglaterra, Canadá e Brasil, começando do zero, sem conexões e sem indicações. E não vamos esquecer da sua avó, a atriz brasileira Maria Gladys. Eu amo minha avó. Tanta saudade da minha avó. Muito antes de ser considerada a musa do terror, ela já fazia papéis estranhos. A carreira dela foi sendo construída aos poucos e em silêncio. Nesse vídeo, eu vou te levar por toda a filmografia da Mia Goth, dos papéis mais invisíveis até os papéis mais marcantes. Tem um filme no meio disso tudo que quase me fez desistir de fazer esse vídeo, mas não vai ter spoilers, não se preocupe. E no final desse vídeo eu vou fazer um ranking com os melhores filmes da Mia Goth, então vamos lá. E a gente vai começar pelo primeiro filme, que é Ninfomaníaca Volume 1 de 2013. E esse filme conta a história de Joe, que é uma mulher que se autoconsidera uma ninfomaníaca. E ele narra a trajetória emocional e as experiências dela, do início da sua juventude até a vida adulta. E esse filme, ele é desconfortável e ele é cru ao mesmo tempo. Ele é do diretor polêmico Lars von Trier. E ele também marca a estreia da Mia Goth no cinema. Até mesmo aqui que ela pega um papel pequeno, a gente já consegue perceber essa estranheza e vulnerabilidade nela, o que se tornou a sua marca registrada. E uma curiosidade interessante que foi nesse filme que ela conheceu o marido dela. E agora, seguindo para o próximo filme, é aqui que é um filme mais pesado e eu não posso falar muita coisa sobre esse filme aqui no YouTube, porque é um filme que realmente tem alguns gatilhos e ele mostra a história de um jeito mais cru e tem uma certa autodestruição e a protagonista até tenta ter uma vida mais familiar, considerada normal, mas ela não consegue. É um filme bem pesado e aqui a gente vê que a Mia tem uma participação curta também, mas é um papel que ajuda a gente a entender melhor a história. E seguindo a cronologia, temos o filme Everest, que foca em dois grupos de alpinistas. É uma história baseada em fatos reais. Eles sofreram com uma tempestade e o filme foca muito nessa exploração e da sobrevivência e lutar contra a natureza e os limites do corpo humano. Nesse filme, a Mia faz o papel de Meg Waters, que é a filha de um dos alpinistas que está preso nas montanhas. E ela faz um papel de suporte e mostra bem a angústia de poder perder o pai a qualquer momento. E embora o papel dela seja pequeno, estar num filme com a presença de Jake Gyllenhaal e Keira Knightley ajudou ela a consolidar a sua carreira. E esse filme mostra como ela sabe mergulhar em papéis de drama antes de começar a atuar em filmes de terror. E até aqui ela estava fazendo papéis pequenos e aparições rápidas, mas é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. E agora, seguindo a nossa lista, esse é um filme pós-apocalíptico que retrata como a humanidade ficaria sem a falta de recursos básicos. E o filme começa focado na história de um homem que mora sozinho em uma cabana e ele mesmo cultiva a sua própria comida. Até que aparece uma mãe e filha implorando por abrigo e ajuda. E a filha, adivinha quem que é? É a Mia Goth. E daí começam a aparecer vários desafios e a mãe quer cada vez mais oferecer a filha dela. E é um filme que acaba ficando cada vez mais estranho. E é nesse filme que a Mia tem um papel mais longo e significativo e a gente fica na dúvida se ela está sendo uma vítima ou na verdade ela é uma manipuladora que no final vai conseguir o que ela realmente quer. E aqui nesse filme a gente já consegue perceber que as sobrancelhas dela estão raspadas aparentemente e é aqui que começa aquele visual dela mais estranho que a gente conhece bem. E eu achei interessante que esse filme também participou da premiação de filmes britânicos e ela foi indicada como estreante mais promissora. Então, se você quer ver um filme dela, eu te indicaria começar por esse, que aqui que ela começa a ter um papel mais significativo e a gente já começa a perceber a presença de tela dela e tudo mais, mas lembrando que é um thriller de ação bem cru e ele envolve várias questões, mas é um filme que tem um desfecho interessante que vão acontecendo muitas coisas. E agora a gente
gente vai pro filme A Cura, de 2016. E nesse filme, a gente segue a história de Lockhart, que é um jovem executivo que trabalha em Wall Street. O CEO da empresa envia uma carta falando que não tem intenções de retornar para a empresa que fica em Nova York e que ele está nos Alpes suíços em um spa misterioso. Então a missão dele é ir nesse spa para resgatar o seu chefe e fazer ele voltar à empresa. Porém, quando ele viaja para a Suíça, o filme começa a ficar com uma atmosfera mais misteriosa. E daí ele sofre um acidente de carro, ele fica com a perna quebrada e ele tem que ficar mais tempo nesse spa, e ele conhece o diretor que usa métodos de tratamentos bem estranhos e nada convencionais, e esse spa só tem pessoas ricas e idosas e elas buscam uma cura milagrosa que o diretor promete para elas. E eu gosto bastante da participação da Mia Goth aqui. Ela faz o papel de uma paciente misteriosa que está nesse spa, e eu gosto muito da fotografia desse filme. Ele realmente traz um ar de mistério, as cores são muito bem utilizadas, os tons de verde e azul, e as pessoas lá parecem estar num certo tipo de hipnose, e o filme vai ter um final bem surpreendente. Na verdade, é uma grande reviravolta que acontece. Então, se você gosta de filmes com uma certa reviravolta no final, eu te indico muito esse filme. E o mais interessante é que esse filme ele te deixa preso na história do início ao fim. E se você é fã de A Ilha, do Leonardo DiCaprio, esse filme é uma ótima indicação. Seguindo a nossa lista, agora a gente vai falar do filme O Segredo de Marrowbone, de 2017. Esse filme é um terror mais focado no drama familiar e nos traumas, e ele segue a história de alguns irmãos que ficam juntos após a morte prematura da sua mãe. E é um filme, assim, bem triste e mais melancólico. E esses irmãos, eles estão na propriedade Marrowbone. Porém, eles estão escondidos lá porque eles só podem ter direito àquela propriedade quando um dos irmãos completar 21 anos. E aqui a Mia Goth, ela faz um papel de uma irmã mais protetora e cuidadosa, e esse filme ele foca em assombrações e tem um mistério que também envolve a família, e cada vez mais esse mistério vai sendo desvendado. E aqui nesse filme ela tem uma atuação mais humana e menos estranha do jeito que a gente está acostumado. E também vale lembrar que esse filme tem a presença da Anya Taylor-Joy, que eu acredito que se tornou uma grande amiga dela já quando elas se conheceram nesse filme, e do ator Charlie Hilton, da série Stranger Things. E se você gosta de filmes com uma boa reviravolta no final, vale a pena dar uma chance para esse filme. E agora finalmente a gente chegou até o filme Suspiria, de 2018, que muita gente considera como um filme muito relevante, até mesmo porque ele é do diretor italiano Luca Guadagnino. E esse filme conta a história de uma jovem dançarina, Suzy, que é interpretada por ninguém menos que Dakota Johnson. E ela chega numa companhia de dança muito bem renomada em Berlim. E esse filme, ele é ambientado em um momento político de muitas tensões. E chegando nessa companhia de dança, logo ela já se torna a queridinha da diretora. E a Sarah, que é interpretada por Mia Goth, também se torna a sua amiga em muito pouco tempo. Porém, começam a aparecer algumas suspeitas. E essa companhia de danças, na verdade, é comandada por um clã de bruxas. É muito estranho o que acontece em seguida. Esse filme, ele tem um terror psicológico, assim como um body horror, que também mostra ali os corpos bem desfigurados e tudo mais. Eu confesso que eu esperava um pouco mais desse filme, até mesmo porque eu conheço os outros filmes do diretor, e esse filme eu pensava que seria um filme um pouco menos explícito, e esse terror corporal não é tão bem usado. Me lembra um pouco o filme A Substância, mas eu não me prendi muito à história, e também o final eu não achei muito interessante, foi bem diferente do que eu imaginava. Bom, e é aqui que nesse filme a gente chega naquele filme que eu quase desisti, porque eu realmente tinha uma expectativa um pouco mais alta, já que é um filme da A24 com Robert Pattinson e a atriz francesa Juliette Binoche, e eu imaginava que esse filme iria para um rumo totalmente diferente, porque ele é um filme de ficção científica. Ele conta a história de um homem que está preso
em uma nave espacial e, na verdade, ele está lá porque ele era um delinquente, assim como os outros tripulantes dessa nave. Para cumprir a sua pena, ele é então obrigado a aceitar esse acordo e fazer uma missão espacial. Porém, esse filme não tem aquela ação que a gente tanto espera. Eu não gostei muito de assistir ele. Ele envolve temas que a diretora explora, mas ela não explora com muita profundidade. Então é um filme com um final aberto demais. E eu fiquei decepcionado porque esse filme tinha tudo pra dar certo, mas no final eu acredito que foi uma questão do roteiro, do storytelling, que não me prendeu muito na história, sabe? A diretora coloca vários elementos e no final esses elementos não agregam para a história, e a Mia Goth aqui também não faz um papel muito significativo, é um papel curto. Então eu não gostei desse filme, não indico esse filme para vocês. Esse foi o filme mais complicado de achar da lista, e esse filme é um curta-metragem dirigido por Luca Guadagnino, que é o mesmo diretor de Suspiria, que a gente falou agora há pouco, e esse filme tem cerca de 37 minutos, e ele é um filme extremamente conceitual, em parceria com a Grife Valentino, e ele conta a história da filha de uma pintora, é uma pintora renomada da Itália, e daí ela vai para a Itália e ela quer que a sua mãe volte com ela para Nova York. Ela mora atualmente em Nova York. E é um filme bem interessante. Eu gosto da fotografia desse filme. Eu não considero muito um filme de terror, seria um filme mais emocional. Então, se você gosta de uma pegada mais David Lynch e um filme que não faz muito sentido racionalmente, eu te indico esse filme. E ele é um filme que a Mia Goth não tem muito destaque. Ela faz essas cenas, né, que a história é contada de uma forma não linear, não cronológica, e tem alguns fragmentos de memória, e ela faz parte desses fragmentos, então ela não tem uma participação assim muito significativa, mas eu gostei de ver esse filme, foi uma nova experiência pra mim. Beleza, até agora na lista a gente já viu filmes de drama, terror e filmes mais conceituais, e agora esse próximo filme é um filme bem diferente dos outros, ele é um filme romance de época, então vamos lá. E esse filme que eu tô falando se chama Emma, ele é de 2020 e tem como atriz principal a Anya Taylor-Joy. Já é o segundo filme da Mia com ela, então elas parecem ser melhores amigas. E esse filme conta a história de uma jovem rica e mimada, e ela mora numa cidade rural da Inglaterra, e ela não tem nenhuma intenção de se casar. E daí ela gosta de passar o tempo bancando uma de cupido para resolver a vida amorosa dos seus amigos e conhecidos, e isso acaba gerando alguns resultados bem desastrosos. A Mia faz o papel de Harriet Smith, que é uma jovem que se torna amiga da Emma, porém ela é uma jovem que não é rica e ela também não tem esse destaque social como a Emma. Então a Emma vai lá e ajuda ela, porém a Emma engana ela várias vezes, então a Mia nesse papel você consegue sentir pena dela várias e várias vezes. E esse filme merece um destaque tanto pelo figurino e pela trilha sonora. Se você tá buscando um filminho conforto de época e quer relaxar, se divertir, esse filme tem vários momentos meio constrangedores e engraçados ao mesmo tempo, então vale a pena dar uma chance. E aqui também já dá pra observar a Mia Goth num papel completamente diferente do que ela geralmente faz, e eu achei bem interessante também. Agora a gente vai falar do filme Mayday de 2021, que é um filme que muitas vezes passa desapercebido, e esse filme é bem interessante, a dinâmica dele, como que a trama e a história vão se desenvolvendo. É tipo um Alice no País das Maravilhas, porém com muitas armas e coisas diferentes. É um filme divertido também, eu gostei da temática dele. Ele conta a história de um grupo de mulheres que vão para um outro tipo de universo, e nesse universo elas vão e atacam os homens, especificamente os marinheiros, e elas usam um rádio, né, para atrair eles com um sinal sonoro. Então é um filme bem divertido. Se você tá procurando algum filme de ação, eu daria uma chance pra esse filme. E aqui nesse filme também já dá pra ver como ela tem aquele olhar meio de Pearl que a gente vai ver futuramente. Então esse filme, ela usa mais esse lado vilã, e eu achei que deveria ter um pouco mais da presença dela nesse filme, porque ela faz a líder, então seria mais interessante ver ela. E agora a gente chegou no filme X,
que é o primeiro filme da trilogia, e esse filme marcou muito a carreira dela, como vocês já sabem. E a história começa assim, um grupo de cineastas, eles resolvem gravar um filme adulto numa fazenda no Texas, e daí eles alugam essa fazenda por alguns dias. Porém, durante a produção do filme, a dona dessa fazenda e o seu marido, eles descobrem a natureza do filme, e então daí que começa um massacre e eles querem acabar com eles um por um. E é aqui nesse filme que ela interpreta duas personagens completamente opostas, que é a Maxine e a Pearl. E a Maxine é uma garota jovem, sedenta por fama, o sonho dela é se tornar uma estrela, e ela representa a juventude e o desejo. E a Pearl, que é uma mulher idosa, ela também tinha o mesmo sonho quando ela era mais nova, e aqui a Mia passou muitas horas de maquiagem para conseguir fazer esse papel, e ela ainda tem esse desejo dentro dela, mas infelizmente ela não conseguiu realizar, e ela envelhece, porém ela não se conforma com isso. E vale lembrar que nesse filme ela não só atuou em dois papéis diferentes, como também ela ajudou a produzir o roteiro com o diretor Ty West. E aqui a gente já vai pro segundo filme da sequência, que é Pearl, e aqui nesse filme é completamente focado na história da Pearl, das suas origens. Então ele aborda a vida de uma garota que mora numa fazenda isolada, e ela tem um pai doente que vive numa cadeira de rodas e ele não fala, e uma mãe extremamente autoritária. E esse filme é ambientado em 1918, enquanto X tinha uma estética mais anos 70, e esse filme tem uma estética mais colorida e vintage. E nessa fazenda, o sonho da vida dela é se tornar uma estrela, daí que vem aquela frase que a gente conhece muito bem. Então ela sonha em sair daquela fazenda, mudar de vida, e no processo ela acaba se deixando ser tomada pela sua psicopatia, e daí o filme começa a mostrar os atos que ela faz e tudo que ela faz pela fama e o preço que ela paga por fazer tudo isso. E eu gostaria de destacar dois momentos que a Mia mandou muito bem aqui, e o primeiro é o monólogo final, que ela faz um plano sequência sem cortes de 8 minutos, e aqui que ela conta das loucuras, dos crimes e assassinatos que ela cometeu, que ela entrega a profundidade da atuação dela. E o outro momento são os créditos finais, que ela começa com aquele sorriso dela e as letrinhas vão subindo na tela, mas mesmo assim ela mantém. E eu pesquisei, ela ficou por cerca de 3 minutos sorrindo daquele jeito, então eu achei isso genial. E antes da gente continuar com a trilogia, eu gostaria de citar o filme Piscina Infinita, e esse filme conta a história de um escritor, e ele é um escritor que está passando por um momento de crise na carreira dele, e ele resolve ir para uma ilha paradisíaca em um resort de luxo, e nisso ele conhece a Gabi, que é uma mulher sedutora, que também é interpretada pela Mia Goth, e ela o incentiva a quebrar as regras desse ambiente, e então no meio disso tudo ele acaba sofrendo um acidente, e para ele continuar vivo ele tem que pagar para fazerem um clone dele, ou ele paga para fazer esse clone, ou ele então morre. É um filme bem pesado, ele conta com algumas cenas de violência gráfica, cenas explícitas, alucinações, e aqui nesse filme a Mia também faz um papel debochado e manipuladora, e ela gosta de ver o personagem principal sofrer no meio disso tudo. E se você tá buscando algum filme que te dá aquela sensação do tipo, o que é isso que eu acabei de ver? Eu te indico esse filme. Agora a gente vai pro filme final da trilogia, que é a Maxine, e esse filme é focado na história da Maxine após ela sobreviver ao massacre, e esse filme já mostra a Hollywood dos anos 80, e aqui nesse filme ela já é uma estrela, ela finalmente alcançou tudo que ela queria, e ela quer participar de um filme de terror de grande orçamento. Acaba que surge um assassino matando as pessoas, e esse assassino faz parte do passado sombrio e misterioso dela. Esse filme ele tem uma ambientação suja da Hollywood dos anos 80 e luzes de neon, eu gosto bastante dessa estética. E esse filme me lembra muito os primeiros filmes do diretor Brian De Palma, e ele te coloca muito nesse estado imerso de estar vivendo nos anos 80, as músicas, os figurinos e tudo mais. E muita gente fala do final desse filme que não foi o que eles esperavam, porém na minha opinião, esse filme consegue fechar bem a sequência, não teve uma reviravolta tão grande,
grande, mas também não me decepcionou, então achei que vale a pena se você viu os outros 2 filmes da trilogia. E agora a gente vai falar de Frankenstein, que além de ser o filme mais recente, foi um dos filmes mais aguardados, e esse filme é uma releitura do clássico, e é que a gente já consegue perceber muito bem a presença e o estilo do diretor Del Toro. Esse filme me surpreendeu e me gerou uma sensação muito melhor do que eu imaginava. Eu até pensava que seria uma releitura apenas seguindo já o padrão de contar só a história, mas não, esse filme me surpreendeu positivamente, e o que me surpreendeu nesse filme foi a narrativa da história. E nesse filme a Mia também interpretou 2 papéis, que ela fez tanto a mãe do Victor quanto a noiva dele, então aqui também novamente ela já tá mostrando a versatilidade dela. E esse filme tem um elenco assim impecável, é um filme de grande orçamento, né, da Netflix. Se eu não me engano, é o filme com maior orçamento da Netflix mais recente. E se você tá esperando algum tipo de terror mais grotesco, esse filme não é assim. Na verdade, ele é um filme bem sutil e que te conduz por toda a história. E mais uma vez, a Mia ela mandou muito bem aqui. E depois de assistir todos esses filmes, será que valeu a pena? E a resposta é sim. Eu já conheci alguns filmes da Mia Goth, como eu mencionei aqui, mas foi uma experiência realmente interessante assistir os outros filmes. Eu nem imaginava que ela fazia papéis assim tão diversos, e foi interessante explorar isso. Eu gosto muito de como ela é uma atriz versátil, e ela com certeza não vai aceitar uma vida que ela não merece. E de todos esses filmes que eu acabei de citar aqui, me falem quais foram seus filmes favoritos e os filmes que vocês têm mais curiosidade de assistir.